Olá, seus lindos! Vamos então para a nossa aula 9 de força em movimento, força de tração, um estudo mais aprofundado, beleza? Então, bora lá, porque essa aula é um pouquinho pesadinha. Então, pergaminhos na mão e vamos lá. Atenção! Força de tração, que é simbolizada por esse T maiúsculo na setinha em cima, né? Ou também conhecida como força de tensão, quando uma corda, um fio, um cabo ou outro objeto do mesmo tipo é presa a um corpo esticada, aplicada uma força orientada ao longo dessa corda. Esta força é chamada de tração, porque a corda está sendo tracionada, ou seja, puxada. A tensão da corda é o módulo T da força exercida sobre o corpo. E aqui a gente tem, pela terceira lei de Newton, né? A Mônica está puxando o T e ação há uma reação. O cascão está puxando, lembra, ação e reação. Mesma intensidade, mesmo sentido, mas em direções diferentes. Por isso ali o T no caso do cascão é um T negativo, certo? Continuando, uma corda é frequentemente considerada de massa desprezível, ou seja, a corda considera a massa aqui nos cálculos, nein, das nicht, em comparação com a massa ao corpo ao que está preso. É inextensível, ou seja, não se estica, a gente considera que é tudo ideal, que não vai arrebentar. Nesse caso, a função da corda é ligar os dois corpos, como a gente vê aqui na figura A, o bloquinho e a mãozinha. Ela puxa os dois corpos com forças de mesmo módulo, mesmo que os dois corpos e a corda estejam acelerados, mesmo que a corda passe por uma polia, que aqui lá no final dessa aula eu vou apresentar para vocês o que é uma polia, não se desespere, de massa também desprezível, como a gente vê em B e C. Tá certo? Continuando. Métodos para calcular. Há uma receita de bolo? Olha lá. Não temos uma fórmula específica, tá? Não é que nem uma fórmula específica. Bum! Vamos calcular com isso. Não. Para calcular a força de tração, portanto, para isso, precisamos analisar o sistema de forças e utilizar a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração, certo? As forças resultantes é igual a massa vezes aceleração, certo? Para facilitar esse cálculo, vamos seguir o passo a passo abaixo. Desenhar todas as forças que estão exercendo sobre o sistema, que está acontecendo ali. Por isso que eu fui bem enfática com vocês para desenhar as forças nas atividades passadas, certo? E ainda na revisão eu reforcei ainda naquele item 3 de você dizer a direção e o sentido. E se você se sente melhor desenhando também ali, além de dizer, rasgue seu coração, faça seu desenho, tá certo? Continuando, calcular a aceleração do sistema como um todo, utilizando a resultante das forças que exercem no sistema e a massa, ou seja, isso é a segunda lei de Newton, certo? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração de todo o sistema. Eu estou falando de massa de todo o sistema e aceleração de todo o sistema. E outro item, utilizando a aceleração do sistema e a massa do objeto em questão, é possível calcular a força de tração. Tá certo? Então, nossa, meu Deus, é muito confuso. Calma aí, calma aí. Vou separar bem baby steps, bem cada caso, cada caso de situação da força de tração, tá? Isso que ainda nem coloquei situações desesperadoras ainda, isso mais pra frente quando necessário. Então vamos lá. Tração aplicada sobre um corpo normal, sobre um corpo em superfície horizontal. Veja bem, você fez ali, colocou a figurinha, quando a única força aplicada sobre um corpo é uma tração externa, como mostra a figura aqui acima, essa tração será igual à força resultante sobre o corpo,
que, de acordo com a segunda lei de Newton, essa força resultante será igual ao produto de sua massa vezes a aceleração. Deste modo, a atração pode ser calculada como T é igual a massa vezes a aceleração. Ela é a única que está agindo ali, gente. A única. Então, T é atração em newtons, M é a massa do nosso bloquinho em quilos e a aceleração é em metros por segundo. Suave, esse é tranquilo. Agora, olha outra situação. Tração aplicada sobre um corpo apoiado em uma superfície com atrito. No caso acima, a força de tração pode ser calculada por meio da força resultante sobre o bloco. E lembra, aqui ainda ele mostrou as forças aqui que estão atuando. Você pode, o enunciado pode apenas falar, a superfície tem atrito e nem desenhar, mas você já sabe, né, através da revisão das aulas passadas, a força de atrito está sempre ao contrário ao movimento. Então, se a atração está para lá, a força de atrito está no seu sentido contrário. E aqui ele diz, então, por meio da força resultante no bloco, nós podemos fazer que tração menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Ou tração menos força de atrito é igual a zero, ou seja, se tiver equilíbrio, pode estar muito bem parado ali, né? Lembra que no estático está em equilíbrio, está parado. Pode ser as duas situações. Se tiver a aceleração no problema, você utiliza essa. Se não tiver, você deixa em equilíbrio, se não for a coisa que você tem que encontrar, claro. Continuando, tração entre dois corpos do mesmo sistema. Galera, vocês estão percebendo que aqui tá tudo no horizontal, né? Então tá. Então, tração entre dois corpos. Que situação é essa? Olha só, quando dois ou mais corpos de um sistema são ligados por cabos. Aqui, ó, tem um cabo ligando o bloco A ao bloco B. E aqui eu mostro a situação real que acontece na vida real. Alguém ficou ali sem gasolina, o motor pifou, você liga uma corda no outro carro. É isso que acontece, é a força de tração ali, galera. Vamos lá, voltando. Eles se movem juntos, não é verdade? Sim, na verdade, o tiozinho lá parou. Se você anda, liga seu carro ali com a cordinha, se você vai ali reto, o tiozinho também se move, né? Graças à tração. Com a mesma aceleração, sim, porque você que está guiando ali o tiozinho. Para determinarmos a força de tração de um corpo que exerce sobre o outro, fazemos o cálculo da força resultante em cada um dos corpos. Por isso também eu fui bem chata com vocês, para vocês desenharem, separarem as forças que está acontecendo em cada um dos corpos. Lembra dos 3 bloquinhos juntos ali? E como fica isso? Vamos lá. No caso acima, é possível ver que apenas um cabo conecta aqui os dois, certo? O corpo A e o corpo B. Além disso, vemos que o corpo B puxa o corpo A, porque tem uma força ali, certo? Tem uma força ali, então o bloco B que está puxando, ou seja, o A que morreu, ficou sem gasolina, estourou o motor, whatever, certo? Por meio dessa tração TB, certo? Ela que está atuando aqui em A, concordam? De acordo com a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, a força que o corpo A exerce em B, no corpo B, é igual à força que o corpo B exerce em A. No entanto, essas forças têm sentidos opostos. Olha só, corpo A, tração de B em A, é igual a massa de A vezes a aceleração de todo o sistema, que é a mesma, e o corpo B vai ser força, essa força aqui, né, certo? Menos a tração de AB, certo? Igual a massa de B, porque estamos olhando o bloquinho B, vezes a aceleração, que a aceleração é de everybody, certo? Tranquilo? Anotado? Isso são só receitas de bolo, galera. Com essas dicas, vamos bem pra frente. E agora tem uma situação meio tensa. Corda puxando um bloco em contato com o chão, só que agora a corda não está mais na horizontal, está agora fazendo um ângulo. Olha só aqui está o bloco e agora a pessoa está puxando, fazendo esse ângulo. Ah, meu Deus, e agora, professora?
acelerou o coração, vem desespero. Não, não, calma, respira. Primeiro passo para resolver qualquer problema de força de tração é desenhar as forças envolvidas no sistema. Então, bora lá, coloque seu Michelangelo para fora. Olha só, nesta situação, vamos lá, temos o bloco M, certo? Temos a normal. O que é normal mesmo? Tem o sentido tal, lembra? Sentido, direção, então é a perpendicular à superfície. A superfície está aqui, certo? Então está perpendicular. Temos o peso que é verticalmente para baixo. E aqui ainda ele fez a tração, certo? A tração tem o sentido da corda, né? Da corda aqui, correto? Só que aqui a tração a gente vai dividir aqui em tração no eixo X. Lembra aquelas decomposições lá no lançamento vertical? Aqui também tem. Vamos decompor aqui, temos uma tração no eixo X, certo? X, e temos um TY, que seria uma tração no eixo Y. E aqui a gente ainda coloca os nomes aos bois. N é a força normal, P é a força peso, T é a força de tração, TX é a componente X da força de tração, TY é a componente Y da força de tração. E aqui a gente pode ver que a força normal e a força peso se anulam, né? Elas estão aqui no mesmo sentido porque elas estão na horizontal. Lembra? Tinha uma dica que eu coloquei para vocês na revisão. As duas se anulam quando estão na horizontal. Isso não acontece no plano inclinado, que a gente vai ver no próximo módulo, sem desespero, sem descabelar e sem câimbras cerebrais. A gente vai ver lá no próximo módulo, que aí essa característica especial da força normal e força peso não acontece num plano inclinado, mas num plano horizontal, sim. Continuando, vamos utilizar o eixo X para calcular a força de tração. O eixo X, eu quero usar esse daqui. Poderia usar o outro? Pode usar o outro também. Mas então vamos lá, vamos usar o outro X. TX, correto? É igual a massa vezes aceleração. Por quê? Porque lembra lá no exemplinho, lá no primeiro, é a única força que está atuando. Olha só, essa daqui é a única força que está atuando, só que agora ele não está na horizontal, ele está fazendo um ângulo. E é a única força que está atuando, só que agora mudou a concepção dessa força, né? Ele tem um ângulo aqui. Agora eu vou decompor para usar TX. Utilizando a decomposição vetorial, como que fica? A dica, vamos lá, deixa eu pegar aqui uma caneta, meu Deus, canetas aqui. Ah, não, eu não tenho. Ah, tenho sim. Ah, achei. Opa, achei. Não, viu? Olha só, a gente tem, essa é a nossa corda, certo? E aqui está o nosso TX, certo? A gente vai usar esse. E aqui está o ângulo. Quando eu posso, professora, quando eu sei que eu tenho que usar cosseno ou seno? A dica nesse caso é, porque ali é T cosseno vezes, igual a massa vezes aceleração. Porque olha só, aqui está a tração, certo? Eu vou usar essa. Eu vou fazer isso, eu estou com o ângulo, ele vai se transformar em verdinho. E aí ele com o ângulo, ele usou o ângulo, ele esmagou o ângulo. Aí quando eu esmago o ângulo, eu faço com de cosseno, entendeu? Seria cosseno, certo? Vocês entenderam? Entenderam? Na decomposição, se eu quero fazer com o ângulo aqui no meio, é cosseno. Agora, eu poderia usar o Y? Sim, poderia. Mas aí o Y, o ângulo tá aqui, certo? Mas aqui não tá o ângulo. Eu faria seno, porque é sem o ângulo. Pegaram essa dica? Mas aqui já tá a receita de bolo. Já estou mostrando a receita de bolo. Aqui estamos fazendo no eixo X, que ele usa o ângulo. Então, T cosseno de θ é igual a massa vezes aceleração. Então, fica a seguinte formuleta para esse caso específico. Tração vai ser igual a massa vezes aceleração, e eu expulsei o cosseno para o outro lado. Como ele está aqui multiplicando, ele desce dividindo. E aqui a gente tem o que seria o T? É o módulo da força de tração, M é a massa do bloco e A é a aceleração do corpo. E cosseno aqui, o θ, vai ser o ângulo. Aí pode ser de 30, de 45 ou de 60, se usam ângulos notáveis. Mas, professora, pode ser um ângulo bizarro? Pode. Se for um ângulo tipo
48 graus. O problema, o enunciado vai falar, para o ângulo utilize tanto, entendeu? Ele sempre vai avisar. Mas se for 30, 45 e 60 Monami, você tem que saber esse valor, tá bom? Continuando, respira aí, que a aula é mesmo um pouquinho pesadinha hoje. Agora temos assim o estudo do bloco pendurado por uma corda. Foi um dos exercícios que eu passei para vocês, né? Para fazer, desenhar um esquema de forças. E a dica sempre é, antes de tudo começar, desenhar as forças que estão atuando no bloco. Aqui só temos dois tipos, temos a tração, certo? Que está no sentido da corda, e temos a força-peso. A força-peso é verticalmente para baixo. Não tem que ter dúvidas sobre isso. Continuando, como a gente calcula então agora, professora? Vamos lá. Sabemos que o bloco está em repouso. Ele está ali na boa, parado. E para que ele esteja em repouso, a força resultante sobre ele precisa ser zero, certo? Portanto, temos a seguinte relação: tração menos o peso é igual a zero. O sinal negativo aparece pois a força-peso aponta o sentido negativo do eixo Y. Tá vendo que a gente está no eixo Y vertical? T é o positivo e o peso é negativo. E a gente então posso dizer que como está em repouso, está em equilíbrio, eu passo o P para lá, que fica tração é igual ao peso. Sabemos que a força-peso do bloco é dada por P igual a massa vezes gravidade, aceleração da gravidade, certo? Então, logo, a força de tração dada pela seguinte, essa fórmula aqui, vai ficar nesse caso aqui, está em repouso, tração vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Suave, né? Tranquilo. Certo? Agora, continuando. Eu apresentei para vocês agora, lá no início, falei de roldanas, polias, né? Tinha um caso bem ali, bem no início das aulas daqui de tração, tinha um desenho lá. O que é isso afinal, meu Deus? Nunca ouvi falar na vida. Vamos lá então. Polias ou roldanas são dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou reduzir a força necessária para deslocar objetos com grande peso. Esse tipo de máquina simples é composta por uma ou mais duas rodas que giram em torno de um eixo central e possui um sulco por onde passa essa corda ou esse fio flexível. E aqui a gente tem umas fotos na vida real, você deve ter esbarrado nisso, barcos utilizam isso, muitas empresas também utilizam isso, aquelas cortinas antigas de teatro também utilizam isso. E aqui a gente tem as situações que a gente vai encontrar aqui nos nossos probleminhas. Isso vou deixar para vocês no próximo módulo, tá? Mas eu tenho que apresentar aqui o que é, beleza? E existem ainda, Monamis, dois tipos de roldanas ou polias. Temos a roldana fixa, que está grudada ali na parede, e temos a móvel, que seria o que? Temos uma grudada e temos uma que se movimenta, ela não está grudada, ela é móvel, tá certo? Temos dois tipos e lá no futuro iremos estudar mais a fundo sobre isso, tá bom? Bom, galera, eu espero que vocês tenham se concentrado nessa situação da força de tração, um estudo mais profundo, tá? Anotem aquelas receitas de bolos, elas são fundamentais, vão te ajudar muito, tá? Na próxima aula temos uns exercícios difíceis, tá? 01, que vão abordar esse caso das forças de tração, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.